Estamos aqui no Numanice mais uma vez. É isso aí, esse nosso podcast brasileiro mais nova-iorquino que existe. Porque a gente fala aqui... Tá tudo bem aí, diretor? Não sei mexer aqui. Então mexe lá. Fica à vontade, diretor. Fica à vontade, sinta-se em casa. Mais uma vez, aqui a presença do nosso querido... Salve, galera. Tamo aí. Wesley Amorim, olha só, elegante. Olha, a meia dele é o seguinte, para quem tá ouvindo, tem uns cachorrinhos aqui jogando pôquer na meia. Gosta sério, bicho. Você é jogador de pôquer, velho? Não, truco. Não? É truco, pode ser truco ali. Temos aqui nosso querido Paulo Castilho. E aí, pessoal, tudo bem? Fotógrafo, economista. E do lado dele aqui, com toda a sua elegância, é o nosso querido Rodrigo Talarico. E aí, galera? De volta aí. Para quem ainda não viu as fotos do Paulo, ele tem lá nos perfis do Instagram dele, tem umas fotos incríveis e ele coloca também muita coisa bonita no próprio Numanice. Exato. E hoje a gente vai falar de música, porque estamos aqui para falar da carreira e das atividades sociais desse cara, que é um cara incrível. Meu querido amigo Marivaldo. Marivaldo. Obrigado aí pelo convite. Eu escuto vocês, eu acho esse programa muito, muito massa, muito atual. Ah, então parabéns. Você é o cara que escuta a gente. É legal, tinha um cara ali. Encontramos ele. Demais. Aqui com o cara que nos escuta. Você tá grande, tá grande. Demais. Assim, a gente conhece muita coisa da sua carreira e muita gente, obviamente, também conhece. Mas para você fazer um resumo aí, fala aí para o pessoal como é que começou a sua carreira e como que ela se desenvolveu. Eu venho lá do bairro do Nordeste de Amaralina, que é em Salvador, a Bahia. E minha história, mais ou menos, vem mesmo dos meus pais, né? Que antigamente, em Salvador, no carnaval, a gente tinha lá escola de samba. Sim. Igual do Rio de Janeiro. Inclusive, me lembro minha mãe me falando que a Mangueira desfilou e ficou a galera, todo mundo lá em casa e tudo mais. Então, minha mãe era tipo porta-bandeira e meu pai era diretor dessa escola. Olha. E aí, então eu já estava envolvido com aquilo ali, do carnaval, os ensaios, eu ajudava meu pai, era carpinteiro, então fazia todos os carros, aquela coisa toda. E eu sempre ligado na música. O Nordeste Amaralina é uma comunidade, é uma favela. E minha irmã foi uma das primeiras a sair da família, foi para a universidade. Ela é professora de dança. O nome dela é Rosângela Silvestre. E ela que é, na verdade, o gancho de tudo isso. De tipo, hoje, se eu sou o que sou, onde eu estou, o que estou e o que eu tenho, é graças à minha irmã. Porque ela que foi a primeira a sair e ter essa visão de que tinha que ir para o mundo. Então, minha irmã foi essa pessoa, meus pais foi aquela base musical, meu pai tocava violão e fazia, a gente acompanhava, e minha irmã eu fazia as composições das coreografias dela. Uhum. A música para mim começou a entrar aí, que naturalmente, olhando a dança, aí eu fazia as composições, aquela coisa toda. Resumindo, que minha irmã foi convidada para vir para os Estados Unidos. Aí eu vim para os Estados Unidos para trabalhar com uma companhia e o resto você tinha que dar tudo isso aqui. E aí foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Assim, para os Estados Unidos, para o lado de cá, sim. Mas eu já tinha, como eu trabalhava lá com música, já tinha ido, meu primeiro lugar foi na Europa. Inclusive foi o Carnaval de Nice. Na França? Na França. E foi a gente, assim, a galera toda da Bahia. E quem era o principal, que a gente estava acompanhando era Gilberto Gil. Olha só. Então a gente fez o Carnaval da Rua e depois de noite tinha um grande show e aí era a gente fazendo várias coisas com o Gil. E foi a primeira viagem assim para fora, Aí depois voltei para os Estados Unidos, aquela coisa. Eu sou muito ligado ao hip hop. Eu me lembro em casa, estava sozinho em casa, era o Rock in Rio. E aí eu vi pela primeira vez, eu estava em casa de bobeira, New Kids on the Block e Run DMCs. Sim. Aí eu vi aquilo, os caras fazendo um rap, eu digo, pô, que onda é essa aí, bicho? Porra. Aí fiquei pirado, Eu digo assim, pô, nunca vi isso, pô, não sei que ano isso aí, 86 talvez, não sei, sim. 85. Aí eu pirado, eu digo, pô, que é essa onda? Aí tentei pesquisar,
Aí eu digo, pô, não tem... Não tinha o Google, né, cara? Não Chegar tinha lá nada, e falar, velho. deixa eu dar uma googada Não aqui. tinha nada e não tinha informação. Sim. Então eu já fiquei curioso, digo, pô, tem que ir para os Estados Unidos para conhecer esse som, é. Aí fiquei aquele sonho, né, eu fazendo minhas coisas, tocando aqui, tocando ali. Aí rolou essa oportunidade com minha irmã. Quando rolou, porque na verdade até hoje, né, ainda penso que eu vou ser um surfista profissional, porque em Salvador eu só surfava, eu gostava de fazer minhas artes, né. Aqui com esse clima que tá lá fora é propício bom, pro surf. Não, aqui pô, até no verão aqui eu não consigo entrar na água, porque é muito frio. gelado. Espere que é mesmo. E aí, bicho, eu fazia minhas coisas, mas sempre querendo ser surfista. Foi quando eu fiquei curioso de saber essa coisa do hip hop. Aí rolou essa oportunidade de vir para os Estados Unidos, mas quando eu vim para cá, o tempo todo eu estava, né, vivendo de música. Sim. Mas eu só fui ter uma ideia realmente que vou ser músico foi quando eu vim para cá, né, depois de um tempo, é claro. Aí eu fui convidado para dar um workshop na Universidade da Stanford. Eu era muito pivete. E aí que cheguei lá na Califórnia, o cara me convidou, né? Me viu tocar, disse, pô, queria te convidar, porque eu digo, fui. E quando chegou lá, eu tinha várias pessoas assim. Aí eu perguntei, sim, cadê os alunos? Não tinha alunos, só tinha professores. Ô, louco. Aí ali que eu parei e realmente eu analisei tudo e falei assim, realmente, aqui na América, eles realmente respeitam você quando você sabe sua própria cultura. E é o que eu fazia, né? Eu fazia, né? Eu mexia com tudo. Era ritmo de candomblé, era samba, era tudo de música, de cultura. Eu mexia e sabia tocar os ritmos, sabia a história e tudo mais. E quando eu fui para a universidade, foi aí que eu me dei conta. Aí eu falei assim, bicho, eu tenho que me aprofundar mais nisso. Aí foi aí que eu voltei, aí eu ia para o Brasil muito, começava a pesquisar. Aí, a partir dali, as coisas foram mudando, né? Vários convites, eu comecei a tocar com mais gente, toquei com Sting, fiz uma turnê com Sting, toquei com o Fugees, né? Com Lauryn Hill, Wyclef, aquela galera, fiz uma turnê com os caras, deram Reunion. E aí eu comecei a ver esse outro mundo, né? Esse mundo mais pop, essa coisa grande. Com o tempo foi passando, aí surgiu essa oportunidade com o Stomp, que eu estou até hoje, e o Stomp abriu portas, né? Não só, vamos dizer assim, financeiramente para você poder fazer alguma coisa, mas também conhecimento musical. O conhecimento musical do Stomp é uma coisa impressionante. Fala um pouco do Stomp, até para quem não conhece. O Stomp é um show que é baseado, né, em instrumentos não convencionais, né, com vassoura, balde, essas coisas. E só que dentro do show, é por isso que o show existe até hoje. O show ele começou em 91 na Inglaterra. São dois ingleses que criaram, faziam show de rua, né, Luke e Steve, faziam show nas ruas. Só que eles eram os caras muito além, né, do tempo dele, porque o Stomp ele é composto com 8 pessoas no palco. Cada pessoa tem uma parte da música, esse que é o grande segredo. Então você sempre tem uma parte da música. E o que eles fazem muito, que eu acho muito legal, assim, para você ser do Stomp, você não precisa ser músico. Porque, desculpa nossos amigos músicos, se o show do Stomp fosse só músico, ia ser chato pra caramba. Aí, tá vendo? Isso é muito chato, velho. Ia ser Tem chato. saída ainda, Paulão. Não é? Ó, a gente não é músico, A gente não é músico, ó, tô à disposição. Fico brincando com Eu as troco, coisas ó, aqui. não uso terno. Perfeito. Vocês são perfeitos, sabe por quê? Porque o que ele pega de você? Ele, quando vai fazer a audição, a primeira coisa que ele procura saber, claro, você tem uma noção de ritmo. Pô, tem que ter uma noção de ritmo, claro, evidente, né? Saber onde que para e tudo mais. Mas eu já vi, tipo assim, audições de, tipo assim, um grande baterista. Se você vê o cara destrói na bateria. Mas a grande diferença é o seguinte, quando você pega o cara senta na bateria, o cara, né, destrói. Você vê a divisão, pá. Aí você fala pro cara, levante e faça essa mesma coisa. Vai com a vassoura. Né? Entendeu? Porque o que acontece? Né? É o seu equilíbrio, é como você... Muito mais um lance de dança aliado à musicalidade do que qualquer Esse outra balanço, coisa, né? Tem que ter esse balanço.
Não, é um espetáculo lindo, muita gente já teve a chance de assistir o Stomp, inclusive no Brasil, né, Rodrigão? Não, é engraçado, quando a gente tava conversando com o Marivaldo aqui offline, off the record, eu até falei pra ele, pô, muitos anos atrás eu vi um show. Não tinha carro, me lembro disso. Não tinha carro ainda, eu assistia, pô, eu morava no Brasil ainda, então isso com certeza faz mais de 7 anos. E eu lembro que eu não tinha carro, então falei muito mais do que 7 anos. Mas eu lembro que foi um showzaço. É muito bacana, nossa, vale a pena. Quem não viu ainda vale a pena. Exatamente, porque quem ainda não assistiu é um espetáculo maravilhoso, porque ali é justamente isso, essa coisa da dança, do movimento corporal com os sons percussivos. Né? Então é um espetáculo incrível de se ver, porque é todo mundo feliz. E é engraçado também. Eu me lembro que quando eu logo não entrei, né? Alguém me perguntou, o que é que você faz? Aí eu não tinha como explicar. O show era muito novo, então já era meio que conhecido, mas não era uma coisa nova. Então eu falava, pô, eu toco lata, faço vassoura. Aí a pessoa olhava assim, legal, né? Não entendia, não tinha como você definir, entendeu? O Marivaldo tá lá. Não tinha como. Para quem não conhece o show ele tem teatro, ele tem música, ele tem concepção e tem essa coisa do show em si, né? Com iluminação e o som. Então, as pessoas, quando falam assim, pô, viu, Stomp, toca lata, não sei o quê, é muita zoada. E não tem, é tudo muito bem feito. Para qualquer tipo de... Hoje tá em qual teatro mesmo? É no Teatro Alfinha, é aqui na Segunda Avenida, entre a Rua 7 e Rua 8. Já está ali, fez 25 anos no mesmo teatro. Olha só. E hoje, o que está incrível no Stomp é que a concepção mudou musicalmente. Então hoje, se você pegar uma pessoa para aprender, antigamente levava 6 semanas. Hoje, se você entrar no Stomp hoje, para você aprender, você leva pelo menos uns 3 meses. Porque a concepção musical mudou. O que é que acontece hoje? Hoje, a ideologia dos donos é mostrar esse outro lado musical que é muito mais complexo. Mais complexo que você imaginar. Então, tipo, hoje, se você foi do Stomp, você saiu, e você voltar, tipo assim, para pegar tudo, você vai ralar. Porque tá muito complexo. Isso é para mostrar, né, Wesley, que o pessoal fica não tá achando tão que a vida assim, do né? músico é Trabalha também, babinha, né? né? Trabalha também um Explica pouquinho, pra né? eles, né? Não é? Como é que o Toquinho fala, né? Ah, nossa vida é difícil, tem que estudar, né? Mas é melhor que trabalhar, né? Um negócio que ele fala. Não, mas é trabalho o negócio. Né? Uma coisa que eu acho muito legal do Stomp é que eu acho que quem está assistindo, eu não sendo músico, não tendo nenhuma habilidade musical, você se relaciona porque você não está necessariamente utilizando um instrumento. Sim. Então são coisas que eu tenho acesso na minha casa. Sim. Né? Então eu acho que isso dá para as pessoas esse sentimento de que... Você chegou em casa e tentou pegar a vassoura ali. Eu tentei porque eu conheço meus limites. Mas eu acho que é uma coisa legal, porque, né, tocar música, pegar um violão desse... Bem-vindo, né? Já dá um bem-vindo. Já dá um bem-vindo, pô, que legal. Eu já conheço esse universo aqui. É isso aí, né? Eu tenho um daquele ali em casa. Só tem você de brasileiro no Stomp? Atualmente é. Mas já teve mais. já teve brasileiro já. São quantas pessoas? Vamos lá. Cada elenco, porque somos 4 companhias. É o mesmo dono, o mesmo grupo. Mas são 2 aqui nos Estados Unidos, né? É um fixo, esse do teatro, e outro que fica viajando nos Estados Unidos. E o outro, tem um na Europa também e outro que fica viajando. Mas no elenco total são 12. E todos... Fica 4 de fora, assim, que reveza, entendeu? E todos os integrantes são contratados. Vocês, por exemplo, recebem um salário mensal para fazer o espetáculo. Você tem que estar lá disponível. Não deixa de ser um trabalho. Eu sempre falo para a galera nova que está chegando, né? Como eu já estou já há um tempo, e como eu já toquei muito em Nova York, né? Até um grande amigo meu, que faleceu agora, Tony Molla, foi um dos percussores da música axé na Bahia. Já estava morando aqui há mais de tantos anos, quase 30 anos. E teve aí, a gente perdeu um grande amigo, queria aproveitar e fazer essa homenagem para ele, grande músico, que foi o cara que começou lá, por exemplo, a Timbalada, com Carlinhos Brown, entendeu? Sim. E aí ele fez outro grupo, Bragadá, que repercutiu muito, e aí resolvi vir para os Estados Unidos para buscar outros horizontes e tal. Com Tony Molla, Davi e outros, a gente foi um dos primeiros que trouxe a música baiana para Nova York. Isso nos anos 90, a gente tocava no Central Park,
para ganhar uma grana. A gente trabalhava na companhia, mas no verão não tinha trabalho. Então a gente tocava no Central Park. Fazia a maior grana, bicho. Eu me lembro que eu tratei meus dentes todos só com o dinheiro do Central Park. Olha só, bicho. Eu sobrevivi 6 meses no Central Park. No Central Park também? Quando eu mudei pra cá, nos primeiros Que 6 ano meses. foi? 5 anos atrás, 2014. 5 anos atrás. Foi Fora que conheceu... Conheci muita gente, mas... muita coisa aí. Muita coisa, mas enfim, Central Park foi... Inside joke aí, quero saber depois. Isso mesmo. Mas o Central Park era tão mágico nessa época que a gente chegou, porque era, tipo assim, a gente, né, cada um tinha o seu grupinho. Tinha um grupo, a gente era ali o grupo do brasileiro, que fazia capoeira e percussão, a gente fazia de tudo. E eu me lembro que logo no primeiro verão, chegou uma época assim, quase já perto do meio do verão para terminar, a gente sempre tocava dia de sábado de manhã, sábado e domingo. E chegou uma época que a gente chegava lá e já tinha uma galera esperando. Esperando vocês. Já era um movimento que a gente fazia. E dali a gente criou banda, né? A gente começou a tocar em Nova York. Então, o ponto que eu estou querendo chegar do lance do Stomp é que toda essa correria de Nova York, de tocar aqui, ali, barzinho, e trocar com grandes músicos e tudo mais, tem uma galera, né, que vem passa a audição do Stomp e vê que lá, além de ser uma coisa legal, é muito trabalho. Sim, é muito físico, entendeu? Você tem que estar realmente preparado. Sim. Então, músicos que só chegam, né, só toca e chega no Stomp, não consegue segurar. Esse bicho, não sei o que é de bicho, você tem que preparar. Como você consegue conciliar esse trabalho que você tem com o seu próprio trabalho? Como você pode mandar lá outra pessoa para fazer? Você tem um substituto para você? Não, na verdade, o Stomp, para mim, é por isso que eu acho que eu consegui ficar num show até hoje. Por quê? Por causa disso. Porque eu consegui fazer tudo que eu faço, o Stomp nunca me empatou, pelo contrário. Porque existe é tipo uma confiança, então eu sempre fui muito aberto com eles. Eu dizia, eu gosto muito daqui, eu quero estar aqui, mas eu tenho essas outras gigs, como é que nós fazemos? Aí ele disse, não, mas você só tem que avisar antes. Hoje, por causa da complexidade do show, a gente não consegue pessoas para me cobrir. Não consegue. Então eu só consegui uma semaninha para ir no Carnaval na Bahia, tocar com o meu grupo lá e voltar. Então o que eu falo para a galera que está chegando é o seguinte, eu falo para eles, ó, essa aqui é a melhor gig do mundo. Você só tem que saber fazer, como ela funciona. Porque não deixa de ser um trabalho. Sim. Não deixa de estar em um escritório. É um trabalho realmente, você tem que estar lá 6 horas, você tem um ensaio, meia hora, você tem o aquecimento, que agora é obrigatório por questões de lei de seguro, e aí depois o show, e aí pronto, você tem todo esse segmento que não deixa de ser trabalho. Mas é o melhor trabalho do mundo, porque, por exemplo, se Jairzinho diz assim, mas vamos fazer uma turnê... É a sua liberdade, né? Aí eu digo, pô, rolou essa turnê aqui, como é que faz? Eles planejam, assim, pô, quando é? Daqui a 2 meses. Aí então vamos preparar alguém para te liberar. O dilema do músico, né? Querer uma coisa fixa, mas ao mesmo tempo ter sua liberdade de... Mas eu acho que o músico tem que ter liberdade, não dá para ter uma coisa fixa. Então, o Stomp me deu essa liberdade, por isso que tanto tempo eu no show, porque eu consegui, dentro do Stomp eu consegui tocar com grandes músicos, gravar disco e ter meu próprio projeto no Brasil, né? Agora, quantos da equipe que são músicos mesmo? Lá, pelo menos, a mistura de lá é tipo bailarinos, né? Músicos e atores, e gente que não tem nada a ver. Eu me lembro que teve uma audição, uma pessoa que estava passando na frente, o que está rolando aí? Uma fila, assim, é o que é audição. A pessoa estava em Nova York, Rodrigão, correndo atrás. Você quer fazer alguma coisa? Sério mesmo, lá na fila, correndo atrás, a pessoa... Eu acho que tem um cara na Inglaterra que ele é fotógrafo. Mas essa pessoa passou e aí foi. E aí, né, na fila lá, foi pra audição, fez a audição, o cara gostaram dele. Acho que foi até não sei se foi um cara ou foi uma mulher. Mas sabe por que gostou? Por causa até da dificuldade da pessoa fazer, ele consegue ver o quanto é difícil para aquela pessoa, mas aquela pessoa está tentando. Então, o que ele gostou dessa pessoa foi a expressão da pessoa. de vontade também, né?
A expressão dela foi assim, não, ela é perfeita pro show. Eu acho que quem tiver a chance de estar aqui em Nova York e puder assistir o show, é incrível mesmo. É bem Cara, legal. Eu sou não é à suspeito. toa que está todos esses anos em cartaz. E a região é legal. A região Também é legal. Pra passear Essa por área ali, aqui, a área é essa área é bacana. Agora deixa eu falar de uma outra coisa que você faz também que me encanta, fora todas as suas habilidades musicais. Correrias. Que a gente de já Nova fez. York. A gente nunca fez um show juntos, mas a gente já tocou muito em jams e tal. já. Mas você tem um trabalho social também incrível no Brasil, né? Que é aqui também, mas mais direcionado lá para o Brasil. É que você chega um tempo da sua vida e você começa a ver, né, o que é que você pode fazer. Essa que é a verdade, entendeu? De retorno para a sociedade. Né? De retorno e tipo assim, o que é que eu posso usar como Marivaldo? As pessoas me conhecem, Marivaldo do Stomp, Marivaldo, né, Nova York. E aí eu comecei a sacar nisso que, tipo assim, que nota foi essa mesmo? Que nota foi essa? Ela fez isso sozinha, que ela caiu. Porque eu falei Nova York. Essa nota aí. Ela tá trabalhando, hein, meu? O violão foi sozinho, meu irmão tá aqui, cara. A música chamando, velho. É isso aí. E aí eu comecei a perceber isso e eu comecei a conhecer muita gente aqui em Nova York, nesse sentido de pessoas que podem ajudar, né? E aí eu me lembro que fazendo turnê com o Stomp no Brasil, me lembro de São Paulo, num projeto Morumbi de São Paulo. Projeto Meninos do Morumbi. Menino do Morumbi. Foi esse o show que eu fui ver você, eu acho. Menino do Morumbi. É isso. Que é um baita projeto. É um baita projeto muito legal. Eu não sei se eles existem. Existe uma proporção menor, mas existe sim. E foi um projeto que abriu o olho, assim, porque eu estava no Brasil, eu ia, e eu comecei a perceber no Brasil o seguinte, que qualquer show internacional quando chega no Brasil é, tipo, muito caro. Quem realmente, pela concepção do show, do Stomp, principalmente no Brasil, né, que a gente tem muita favela, muita gente pobre mesmo, e eu comecei a sacar, e apesar que eu vim de lá, do bairro pobre, aquela coisa toda... Viemos. E aí eu comecei a sacar que, tipo, as pessoas realmente que deveriam ver esse show, não vê esse show. É verdade. Aí eu fui não tem acesso. Aí eu fui nesse projeto, porque foi uma das minhas ideias, dessa ideia de ir para os projetos e o Stomp sair daquele meiozinho que naquela época a gente era estouradíssimo, né? Então a gente andava no coisa elite, só coisa boa, e dizia assim, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei com os donos, falei assim, bicho, tem como a gente, quando for para o Brasil, dá para a gente visitar alguns projetos, fazer um show de meia hora nesses projetos? Ele falou, não, claro, mas vai dar, e pronto. Aí eu tomei conta, eu digo, vamos. E o Morumbi foi um deles, de vários. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a criançada, porque passava muito na televisão, aquela coisa toda, a criançada, tipo assim, pirada, né? Aí eu fiquei só de longe olhando. Aí a galera fizeram uma demonstração e os meninos assim. Aí comecei a olhar o projeto em si assim. Eu falei assim, pô, por que eu não tenho um projeto desse em Salvador? Aí fiquei pensando nisso, eu digo, pô, aí aquilo ficou matutando. Aí a gente viajando, todos os bairros, eu sempre puxava. Inclusive, tinha um projeto que não tinha lugar, né, para a gente poder visitar, porque não tem realmente um espaço, e a gente pegava, reunia a galera para ir para o teatro. Aí eu pedia ao pessoal do teatro, os promotores, dizer, pô, dá para a gente fazer meia horinha aqui de show, a gente fazia para essa galera. Então, eu comecei a perceber isso, e aí, todas as minhas férias, eu ia para Salvador. Eu ia para o meu bairro e ficava olhando, que ainda tem uma família lá, tem um irmão lá e tudo mais, a galera toda tá lá. Aí comecei a ver os meninos de bobeira e comecei a panfletar. Eu digo, vai começar um projeto. A minha ideia era fazer primeiro workshops, né? Dessa coisa do Stomp. Inclusive, eu peguei do meu próprio bolso, peguei o elenco daqui, levei 7 pessoas. Chegamos lá, fizemos um show no meio da rua, assim, botei uns tablados para os meninos verem e tudo mais. Aí ficaram olhando aquela coisa, né? Eu digo, a partir de amanhã workshop, não sei o que, não sei o quê. Aí como o Coabales, né, que se chama, começou assim. E aí eu percebi, no primeiro dia que eu falei assim, amanhã workshop, não sei o quê, apareceu mais de 80, bicho. Rapaz, Que legal, olha hein? lá. Porque tava tudo de bobeira na rua, mais 80. Sede, né, bicho? Porra, querendo, né? A galera quer. Isso eu tô falando em 2011, que o Coabales começou em 2012, né? E aí eu comecei a ver, eu disse, pô, como é que continua isso? Aí eu comecei a pesquisar amigos, né, para dar aula. Vi um espaço da comunidade, estava fechado. Aí eu fui lá, abri,
reformei a onda toda, começou as aulas do Coabales. Desde 2012 para cá, a gente agora tem um próprio espaço lá no Nordeste, né? Longa história curta. E hoje, esse projeto ele é sustentado, né, por mim e minha esposa e também por amigos e doações que a gente corre atrás. Foi aí que eu percebi qual é o meu trabalho. Eu digo, pô, Marivaldo do Stomp, aqui em Nova York, tá sempre vindo magnatas para cá. Pô, é a hora de conectar isso. Entendeu? Porque, de repente, esse magnata lá no Brasil é tanta coisa, né? Que eles acabam se isolando do mundo, porque é diferente do Brasil. Então, aqui eu vejo sem oportunidade. Então, o show do Stomp, ele foi uma grande abertura disso, porque, primeiro de ser o padrinho, né? Que foi eles que eu falei para eles assim, eu preciso fazer um projeto lá. Ele falou assim, falaram, você precisa do quê, Marivaldo? Eu disse, eu preciso do nome para as pessoas, porque na época eu me lembro que projeto social no Brasil era super queimado, aquela coisa de roubalheira, aquela coisa toda. Preciso de um nome para as pessoas verem. Eles disseram, não, pode usar. Aí eu usava tudo do Stomp, né? E eu me lembro de ter falado lá com Ivete, eu digo, pô, Ivete, que é a grande amiga. Aí eu falei, bicho, eu preciso fazer uma coisa para divulgar isso aqui, para as pessoas, né, ajudarem e tudo mais. Ela, você precisa do quê? Eu digo, precisa divulgar. Ela disse, não, vamos fazer. Aí ela entrou também na onda, começou a divulgar na página dela. Que legal. E aí começou a ter aquele volume, né, que é essa parte do business, né, que você tem que mostrar qualidade para aquela pessoa se sentir confiável para poder ajudar. Porque na época que eu comecei, as pessoas falavam, projeto social está queimado no Brasil, o que você vai fazer projeto ONG? Eu digo, bicho, eu vou fazer minha onda. Aí comecei a fazer. No projeto, no Coabales, nós temos mais de 350 alunos. Alunos de 3 a 87 anos. Temos aula de violão, canto, percussão, stomp. E onde fica? Fica no Nordeste Amaralina, em Salvador. Tá. E todo mundo convidado. Quem quiser ajudar, tem a página do Coabales né, no Instagram, no Coabales. Como é que é o... Coabales, Q-U-A-B-A-L-E-S. Tá, Coabales. Aí eu comecei a perceber que os meninos que já estavam lá desde o começo estavam crescendo, queriam mais coisas. E aí eu criei o Coabales Performance. Esse grupo hoje é mais ou menos uns 13 meninos que, né, fazem performance, cantam, fazem rap, fazem tudo. Inclusive, agora em janeiro, dia 31, um clipe foi gravado com Daniela Mercury e Preta Gil, lá no Coabales, uma música do Coabales, os meninos cantando com eles. Porque agora a minha ideia é que esse projeto, esse grupo, ele se autossustente, né? E ajude o projeto também, porque o Coabales fazendo show, claro que ajuda o Coabales social, porque a gente precisa dessa ajuda. Então, é tipo convites para fazer show corporativo, show de o que for, aniversário. Os meninos estão fazendo porque é a grana também que eles podem, sim, né, claro, conseguir para poder ajudar a própria família e ajudar o projeto. E para quem quiser também fazer doações, como é que faz? Vai na página do Coabales no Instagram e procura. Vai ter lá, vai ter lá. Vai ter lá o caminho, Porque sim. aqui a gente estava até falando, esse projeto é realmente muito bonito e tal, e tem como tem também vários outros projetos no Brasil que tiram as crianças, né, dessas situações mais vulneráveis através da arte, dos esportes e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para Monsieur Paulinho e Monsieur Rodrigo, porque eu acho que tem essa situação que muita gente às vezes fica na dúvida, que tem como ajudar, né, tem como inclusive patrocinar e colocar dinheiro nesses projetos sociais. E qual que é a melhor forma? Porque assim, tem muita gente que não entende essa coisa do abatimento do imposto. Vamos falar um negócio legal aqui então agora no Manais, Sim. Investimentos, né? E, cara, tem uma coisa bem bacana que é declaração de imposto de renda, né? Falar do assunto, estamos falando de Marivaldo, mas é verdade, a declaração de imposto de renda, você o governo te dá a opção de pegar até 6% de tudo que você ganhou e abater isso para ajudar projetos sociais como esse do Marivaldo e como vários outros. Então, eu estava até batendo um papo com o Rodrigo, que algumas pessoas falam, mas como é que é esse 6%? Como é que eu consigo abater isso, né? Então, na verdade, o que o governo te deixa é você pegar uma parte da tua base de imposto de renda. Então, você ganhou 100 mil no ano. Então, eu ganhei 100 mil no ano, eu vou ter que pagar, sei lá, 25 mil reais de imposto.
E o governo fala, então você pega esses 100 mil, aí eu doei 6 mil para alguma instituição. Então, na verdade, ele considera que você ganhou 94 mil no ano. E aí, sobre esses 94 mil que você vai pagar o teu imposto de renda. Então, é legal você usar isso, né? Quer dizer, não é você está pegando o que você tem que pagar de imposto e você vai estar doando. Você vai diminuir a tua base, né, do imposto de renda até 6% para doar. Acho que o ideal é, como o Marivaldo comentou, né? Fazer investimento num projeto que você conheça, acredite, sabe que tem resultado. E a segunda coisa é você sempre lembrar que não só você está ajudando isso, mas você também não está... Tem um retorno. Você está tendo um retorno de uma forma ou de outra. Não que seja essa parte mais importante, mas acho que ajuda. Pô, show de bola. Então, quem quiser aí colaborar com o Coabales, que é um projeto incrível, a gente vai colocar aqui as informações, você entre lá. Marivaldo, cara, o tempo aqui sempre é muito curto com a gente falar de muita coisa legal, mas assim, a gente sempre pede uma dica, então fale aí da dica de Nova York. Aqui tem um lugar que sempre que vem amigos do Brasil, em geral, assim, músicos ou não, eu sempre indico o Red Rooster, que muito legal. Toda segunda-feira, aquela banda lá. Ixi, aquela banda é tipo assim, eu vou pra lá, às vezes eu vou eu mesmo, de bobeira, de bobeira, eu vou pra lá só pra ouvir o som dos caras e a comida de lá é demais. É muito boa, o vibe é muito bom. Pra quem não conhece, né, lá pra cima do Harlem, que às vezes os brasileiros que vêm pra cá ainda tem ainda esse receio de Nova York. Lá é uma área muito massa e vale a pena conhecer. E lá no Red Rooster tem também o jazz, né? Acho que no domingo tem o jazz. Então na segunda é uma banda que é um jam sensacional. Mas ela sempre tem música, tem um DJ massa, o vibe é massa, a galera vai vestida aqueles negões, pá. Cartola. Chegou mesmo, é muito massa. E dá pra ir de metrô? É fácil? Metrô, não? Metrô tá aí na frente. Pega o vermelho, 1 ou 2 até 125. Vai lá na frente, tá lá na cara. Na frente, tá na cara do gol. Cara, a gente queria muito agradecer a tua presença. Obrigado a vocês. Muito legal. Sempre bom estar divulgando coisas boas. É isso aí. Bela história. Bela história, é verdade. E estamos aí em todas as plataformas, como eu disse, estamos também no YouTube. Sigam a gente também no Manais, que a gente está sempre aqui trazendo histórias muito bacanas de pessoas que estão aqui em Nova York e mostrando a cultura, o jeito brasileiro de ser, muito legal. Aí, Marivaldo acompanha a gente aqui. No Coabales. No Coabales, esse é o Coabales. O original Coabales. Exatamente. Então, vamos nessa. Tá no sangue do brasileiro, uma paixão que dura o ano inteiro. E todo mundo aqui é técnico, atacante, volante, zagueiro. Pra gente é muito mais que um jogo, sim senhor. Bem lá no fundo é uma história de amor. Com muito orgulho eu sou o 12º jogador na barreira, meio de campo, na grande área, vou lá no banco. O meu negócio é gritar gol. O meu negócio é gritar gol. Gritar gol. O meu negócio é gritar gol. É gol. No